Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa sexta-feira. Estamos aqui finalizando mais uma semana, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, ativa aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Outra coisa importante é você também deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração mais uma vez nessa manhã. Outra coisa importante é você compartilhar esse link nas suas redes sociais. Seja um mensageiro de boas notícias, me ajude a alcançar o maior número de pessoas possível compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Eu creio que Deus mais uma vez abençoará a sua vida, tá bom? Vamos para a nossa reflexão de hoje? Hoje eu quero refletir com você no texto que está em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12 até o versículo 25. Marcos, capítulo de número 12, Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12 ao versículo 25, que nos diz assim: No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. E avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: Ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não consentia que atravessassem no templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para as nações? Mas vós a transformaste num antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. E quando passaram na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, o que é que nós podemos tirar de lição para a nossa vida a partir do texto que nós acabamos de ler? A primeira coisa é justamente o momento que Jesus entra no templo. O que é que eu quero aprender com você nessa manhã? O que é que eu quero destacar nesse texto? Versículo de número 15, quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. E revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Primeira coisa que eu quero já destacar aqui é que a casa de Deus não é um lugar de comércio, não é um lugar de negócios. O que eu quero dizer com isso? A casa de Deus é um lugar de pregar a palavra de Deus, é um lugar de transformação, é um lugar de regeneração, é um lugar de restauração de vidas. Só que nós estamos vivendo uma geração onde o evangelho tem sido comercializado através dos utensílios, dos amuletos, das promessas, através daquilo que as pessoas dizem em nome de Deus sem Deus ter dito.
As pessoas estão comercializando a fé. Aproveitam muitas vezes a ingenuidade das pessoas, ou a dificuldade das pessoas, ou o momento de sofrimento das pessoas para tirar algum proveito. E isso não agrada ao Senhor. A casa de Deus é casa de oração, a casa de Deus é casa de buscar a Deus. A casa de Deus é lugar de conhecer o Senhor, de aprender do Senhor e viver para a glória do Senhor. Então nós não podemos mercadejar o Evangelho, nós não podemos negociar o Evangelho, nós não podemos tornar o Evangelho um negócio. Nós não podemos tornar o Evangelho um negócio. Nós não podemos transformar o Evangelho numa teologia meramente baseada na prosperidade financeira. É claro que Deus ele pode nos abençoar financeiramente, mas o foco do Evangelho não é esse. O foco do Evangelho é a salvação. O foco do Evangelho é a transformação, é a restauração de vidas, a restauração de famílias. Portanto, queridos, nós precisamos entender que o propósito do Evangelho é a restauração, é a transformação, é a salvação de pessoas. A casa de Deus não é lugar de comércio. A casa de Deus não é lugar de comercializar a palavra. É lugar de se pregar a palavra com poder e autoridade para que vidas sejam alcançadas, impactadas e transformadas pelo poder de Deus. Veja que a casa de Deus também é um lugar de reverência. Segunda lição, versículo de número 16. E não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. A casa de Deus é um lugar de reverência, sabe por quê? A santidade ou a espiritualidade não está nas paredes, mas na consciência de que ali é um lugar onde se prega a palavra, onde se ensina a palavra, onde se ora ao Senhor, onde se clama ao Senhor. Então nós temos que ser reverentes. Não é idolatrar, não é achar que o templo em si é o lugar onde Deus habita, porque Deus habita no coração contrito e quebrantado. Deus habita no coração daquele que o reconhece como seu Senhor. Ele não está preso às quatro paredes de um templo. Deus é muito maior do que tudo isso. Por isso que nós temos que reverenciá-lo, adorá-lo. E a melhor maneira de reverenciar ao Senhor e adorar ao Senhor é consagrar a nossa vida a Ele. É nos santificarmos, é vivermos uma vida à luz da palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, já dizia o salmista. Veja que o versículo de número 17, Jesus cita aqui um texto de Isaías 56:7, um texto de Jeremias 7:11. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a transformastes num antro de assaltantes. O templo havia se tornado um lugar de comércio. E Jesus critica, Jesus abomina, Jesus derruba as mesas e Jesus expulsa aqueles comerciantes da fé. A casa de Deus é lugar de se pregar a palavra de Deus com poder e autoridade para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam transformadas. E aí a gente aprende também no versículo 18 que quando o evangelho é pregado com veracidade, quando o evangelho é pregado com autoridade, há também aqueles que se opõem. Veja que o versículo 18 diz: quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com seu ensino. Não espere a aprovação das pessoas. Não espere o aplauso das pessoas quando você prega o evangelho genuinamente. Porque tem muita gente que não está interessada em ouvir realmente o evangelho. Tem muita gente que até está interessado em receber as bênçãos de Deus, mas não em viver o evangelho. Tem muita gente que quer receber os benefícios do evangelho, mas não quer se enquadrar ao evangelho. Não quer se submeter ao evangelho. Então, quando Jesus chega ali com autoridade, expulsando aqueles mercadores que ali estavam, aquelas pessoas que estavam vendendo dentro do templo, ele expulsa, e quando ele age daquela forma, ele recebe também ali a desaprovação dos escribas e fariseus, que começaram
a procurar uma forma de matá-lo. Sabe, queridos, não espere a aprovação das pessoas. Busque a aprovação de Deus. Busque a aprovação de Deus. Prega o evangelho verdadeiro, o evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Não precisa disfarçar, não precisa mudar, não precisa atualizar. Pregue o evangelho como ele é. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, ele disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho alcança o coração do ser humano, abrindo o entendimento do ser humano para que ele compreenda que a salvação é por meio de Jesus. É isso que o evangelho faz conosco, ele abre a nossa mente, ele abre os nossos olhos, ele abre o nosso coração para que nós possamos conhecer a verdade. E como Jesus muito bem afirmou em João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É tempo de vivermos a verdade do evangelho. Mas outra coisa que nós aprendemos está no versículo de número 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o terei. Aqui entra o poder da fé. Em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos crer, o evangelho é sobre fé, é sobre crer no Senhor. Então Jesus disse que aquilo que nós pedirmos em oração, nós precisamos crer que receberemos, para que assim aconteça, conforme a soberana e perfeita vontade de Deus. Em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer que assim como nós, homens, humanos, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, também o nosso Pai Celestial nos dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus não disse que Deus iria nos dar tudo o que pedíssemos. Ele disse que nos daria coisas boas. E há coisas que nós achamos que são boas, mas não são de fato. E aí, já caminhando para o final, o versículo de número 25 nos dá uma lição fantástica. Olha só o versículo 25. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Olha que coisa maravilhosa. Não basta buscar a Deus, clamar a Ele, ler a palavra e não querer colocar em prática. O perdão é um dos nossos grandes desafios. Mas o perdão também é um reflexo do nível de intimidade, de relacionamento que nós temos com Deus e o nível de compreensão que nós temos da Sua palavra. Perdoar não é por merecimento, porque senão não seria perdão, seria pagamento. Não é perdoar porque a pessoa merece, é perdoar porque nós precisamos liberar o perdão, porque aquela pessoa precisa ser liberada. É perdoar porque quando nós perdoamos, nós nos tornamos livres das amarras que nos prendiam àquela pessoa que nos fez algum tipo de mal. Então, quando nós perdoamos, nós liberamos aquela pessoa para que ela possa viver a vida dela e para que nós possamos viver a nossa vida. Então, Jesus disse assim, olha, quando vocês forem orar e lembrarem que tem alguma coisa contra alguém, perdoe essa pessoa, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Todos os dias nós cometemos algo que desagrada ao Senhor. E é natural que o busquemos e que peçamos perdão, desejosos de ser perdoados pelo Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Assim como você deseja ser perdoado pelo Senhor e assim como o Senhor lhe perdoa, você também precisa perdoar aquela pessoa que você não vai com a cara, aquela pessoa que você não se dá bem. Você precisa perdoar. De repente ela te fez alguma coisa, falou alguma coisa, feriu você, lhe decepcionou, lhe frustrou. Perdoe. Não é porque necessariamente ela mereça,
mas é porque você precisa se libertar dessa situação. Se você não perdoa, aquela situação fica ali na sua mente e muitas vezes lhe inquietando, tirando a sua paz, tirando a sua alegria, tirando o seu sossego. Mas quando você perdoa, você se vê livre daquela situação. Quando você perdoa, você concede àquela pessoa a oportunidade de continuar a caminhada dela, assim como você também continua a sua caminhada. Não fique preso ao passado. Não fique preso a pessoas que lhe magoaram, a pessoas que lhe feriram. Olhe para Cristo, que nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. Veja, Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Nós recebemos uma graça inaudita, uma graça nunca vista antes, a graça de Deus, e por meio dessa graça nós somos perdoados. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, o capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, querido, é tempo de liberar perdão. De repente você está aí adoecendo, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, simplesmente por não liberar um perdão. Talvez não seja simples você perdoar aquela pessoa que te feriu. Talvez não seja simples você perdoar aquela pessoa que lhe magoou. Mas é o caminho da libertação. Quando você perdoa, você é liberto daquela situação, você é liberto daquela história, você é liberto daquela pessoa. E você começa a olhar a vida de uma forma diferente. Você começa a ressignificar a sua vida e ressignificar a sua história. E ver o quanto Deus foi gracioso com você. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos realmente nessa manhã olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Vivendo uma vida que glorifica ao Senhor, uma vida de reverência, uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida que conhece, vive e prega o Evangelho, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por nessa sexta-feira estarmos aqui finalizando mais uma semana de reflexões acerca da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que nós aprendemos, por tudo que o Senhor falou em nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a viver esse Evangelho que temos aprendido. Queremos, ó Pai, agradecer pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos, pela provisão, por todo o Teu cuidado para conosco. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa que tem sido alcançada com este programa. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Que todos possam olhar para Ti e reconhecer a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai querido, pedimos também por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enlutados, pedimos o consolo e o conforto do Senhor. Por aqueles, ó Deus, que estão desempregados, pedimos a provisão do Senhor para uma porta de emprego. Pai querido, abençoa. Restaura casamentos que estão sendo desfeitos, relacionamentos que estão quebrados, alianças que estão quebradas. Restaura, Pai. O Senhor é o Deus da restauração. Nós oramos, Pai, para que o Senhor também coloque no coração do Teu povo a disposição para perdoar aqueles que precisam ser perdoados. Assim como o Senhor tem nos perdoado, que nós possamos também perdoar aqueles que porventura têm nos ofendido. Fica conosco, Pai. Nos dá um final de semana abençoado e que o Senhor nos permita, na próxima segunda-feira, estarmos aqui mais uma vez compartilhando a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e, se Deus permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com o Reflexão e Vida, trazendo mais uma vez uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Não esqueça de compartilhar o link desse programa aí com outras pessoas para que elas também sejam alcançadas por essa mensagem de fé e esperança. Deus abençoe, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.